Nosso espaço urbano, dos nossos monumentos artísticos principalmente, porque o monumento artístico, quando ele sofre um dano, ele não é substituível, ele é um bem infundível, diferente dos outros bens públicos que são depredados, parada de ônibus, telefones públicos. Esse você tem como repor, agora uma obra de arte não tem, é insubstituível, infungível. Nós conseguimos aí, com a profundidade que o professor consegue transmitir aos seus conceitos, até pela sua condição de professor, uma análise de 3 monumentos, digamos assim, né, que representam extremos, né? Um contemporâneo, que é esse dos açorianos, o outro que reflete as tradições do Rio Grande do Sul, que é o do gaúcho, e esse do Júlio de Castilhos, que me parece que seja, do ponto de vista do conjunto, assim, o mais impressionante. Então, do ponto de vista dos monumentos de tradição e dos monumentos contemporâneos, como é que o senhor analisa esses 2 extremos em Porto Alegre? Eles têm que conviver. Mas qual é o valor de um, qual o valor de outro, como isso pode ser avaliado pelas pessoas e, sobretudo, pelos conhecedores de arte? As pessoas têm que ter como analisam qualquer coisa, questão cultural, também uma boa vontade. As pessoas têm que procurar, às vezes... Nenhum preconceito. Nenhum preconceito. Às vezes, quando não entendem, procurar entender. Um exemplo disso, um monumento, que é um monumento contemporâneo, em linguagem não figurativa, da comunidade judaica, que está no Bonfim, uma arquiteta, inclusive integrante da comunidade judaica, foi inaugurado no final, em 2005, Sim. de autoria de André Venzon, um artista novo, e ela questionou numa palestra, não, aquele monumento não significa nada para nós do mundo judaico, eu não me identifico com aquele monumento. E eu disse, veja bem, aí eu expliquei o que era um monumento, em rápidas palavras, que o artista pesquisou o antigo cinema Baltimore, os elementos daquela arquitetura, a questão de um elemento forte cravado no chão, no solo, como a presença daquela etnia no Rio Grande do Sul. Então a questão estética, em poucas palavras, ela mudou de ideia e disse, não, mas se é assim é realmente muito bom. Olha, estou começando a gostar. Professor, então a pessoa tem que ter a boa vontade de entender e captar aqueles elementos, e às vezes são elementos que são pistas, né, para não se dar totalmente, né? Antigamente uma estátua dava mais imediatamente. Hoje em dia um trabalho contemporâneo, ele não te dá totalmente, ele te dá algumas pistas, e a pessoa tem que ter uma boa vontade, tem que ter um mínimo de atenção. E às vezes há monumentos em Porto Alegre em que as pessoas estão sobre o monumento e não percebem, monumentos contemporâneos, porque o objetivo é esse, só para uma pessoa mais atenta, ela vai começar a analisar aquele elemento. Ou se uma escadaria, de repente ela vai ver que não é uma escadaria, então para alguns vai passar desapercebido, por outros não, vai notar que está diante de uma presença de alguma coisa inteligente. Mas aí é que reside, às vezes, a reclamação das pessoas, do comum do povo, né? A pessoa olha, né, não tem uma base cultural suficiente para compreender, né, e se insurge porque, bom, agora o artista tem que explicar que isso significa isso e aquilo significa aquilo. Isso aí não há, digamos assim, uma certa desconsideração, digamos assim, porque ninguém é obrigado a entender aquilo. É como desenhar o tal elefante e escrever elefante, né? Mas nós temos que ver que toda obra de arte foi assim sempre. Inclusive uma obra de Rodin, você pega o Balzac de Rodin, que hoje é quase uma estatuária acadêmica, na época não foi entendido, sob o ponto de vista plástico, inclusive. Ela tem essa característica de nunca te dar a resposta imediata. E hoje em dia a questão contemporânea é muito mais ainda. Então, sobre a arte contemporânea, a pessoa tem que também se interessar. Nós temos hoje dezenas de espaços de exposição. As pessoas têm que ir à Bienal de Mercosul, que é um privilégio, uma cidade na América Latina ter uma Bienal de Artes Plásticas. Só temos São Paulo e Porto Alegre. Então, há condições para que a pessoa conviva com esse tipo de obra e comece a compreender. E um dos elementos é o convívio, é o primeiro ponto de contato. Porque você pega hoje em dia uma obra dessa, a pessoa já olha e diz, isso é arte contemporânea, eu não entendo. Agora, há um tempo atrás,
a pessoa não reconheceria como arte contemporânea. Então, já é uma etapa. Reconhecer um trabalho como sendo um trabalho de arte contemporânea já é um avanço, já é uma etapa do processo, né? Até porque o que hoje é arte contemporânea, no futuro vai ser também arte acadêmica tradicional. Claro. E o que vai ser a obra que vai estar no nosso espaço público, junto com a estatuária, junto com a arte cemiterial, vai estar ali, é um outro tipo de arte que a gente não sabe o que vai ser, porque os artistas vão ainda ter que inventar. Neste momento histórico, Porto Alegre está melhor em termos de estética na estatuária ou na arte pública tradicional ou na contemporânea, segundo a sua avaliação? Não, ela é uma cidade quase única porque ela tem essas produções em boa qualidade. E não se passa assim nem com uma cidade como São Paulo, por exemplo, uma cidade cosmopolita. Então, nós temos uma arte tradicional, acadêmica, inclusive a arte das fachadas, que é um caso único na América Latina. E ainda existe a estatuária nas fachadas. Então nós temos esse tipo de produção, a estatuária, os monumentos equestres, etc. A arte moderna, os monumentos do Tênis e essa arte contemporânea da Bienal do Mercosul, todos esses presentes na cidade, isso é uma raridade. E todos elementos com obras com boas qualidades. Evidente que temos obra estatuária de pouca qualidade, obras contemporâneas de pouca qualidade, mas isso pela quantidade se dá e em qualquer cidade do mundo é assim, né? A nossa não seria diferente. Mas nós temos uma produção muito parelha, né? E um acervo muito bom. E nós devemos era prestigiá-lo e melhor tratá-lo. Porque se as obras de arte, tanto antigas como contemporâneas, forem melhor iluminadas e mais limpas e tal, seriam até melhor observadas e melhor aceitas. Nós temos um gravíssimo problema, professor, que é o vandalismo. O que é possível fazer para evitar isso? Esse é um problema gravíssimo que atinge as obras de arte, as pessoas que têm os pequenos negócios, as residências, enfim. Mas a cidade, do ponto de vista dos monumentos, nós devemos exigir da administração pública um setor que cuide disso, que não existe, e que realmente tenha manutenção e limpeza, porque quanto melhor cuidado, mais difícil do vandalismo, né? E precisamos que as instituições também colaborem do ponto de vista da educação e a população. A população precisa ajudar a cuidar, porque hoje em dia nós adquirimos assim, se uma pessoa for lá querer derrubar uma árvore, quebrar um galho, as pessoas vão ver, vão protestar e vão chamar a polícia. Mas, no entanto, as pessoas estão demolindo, quebrando os monumentos públicos e ninguém vê, uma espécie de cegueira coletiva. Então a população também tem que entrar nesta, participar e ajudar a fiscalizar, né? Cobrar da administração pública e também fazer a sua parte, né? Ajudar a cuidar, porque a cidade é de todos. Professor, muito obrigado pelos seus magníficos esclarecimentos acerca da estética da nossa cidade. E eu encerro como comecei. O senhor vai concordar comigo. Porto Alegre é demais, como diz o nosso prefeito na sua música. E se é assim, por favor, vamos cuidar bem dela, não só para que os que vêm aqui a apreciem, mas para que nós também possamos ter uma harmoniosa convivência com a nossa capital. Muito obrigado e até a próxima. Porto Alegre me faz tão sentimental. Sem limites. Apoio